Dedicamos cada movimento nosso ao Senhor, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor Santo Espírito, nos move em tudo. Que a Tua presença seja real e marcante neste ambiente. Aonde o Senhor está presente, as coisas acontecem, Senhor. A salvação, a cura, a libertação. Ó Deus, arrependimento, a reconhecimento, ó Deus, de atitudes. Ó Deus bendito, a verdadeira conversão. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor venha sobre esse ambiente, ó Deus, de modo manifesto, para a glória e honra do Teu nome. Porque, ó Deus, queremos da transformação que vem do Senhor. Queremos, ó Deus bendito, do alinhamento que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, somos carentes do Senhor, ó Deus. Até mesmo para Te amar precisamos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor continue falando e fazendo em nossas vidas, Pai, para que possamos cumprir o propósito Teu, em nome de Jesus. Dedicamos todo esse ambiente ao Senhor e as vidas que estão neste ambiente ao Senhor. E pedimos por aqueles que ainda vão chegar, que o Senhor os traga na paz. Que o Senhor possa convencer outros, ó Deus, que possam estar em dúvida ou possam estar sendo impedidos de vir. Que em nome de Jesus, ó Deus, possam estar vindo a esse local para receber mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Fala conosco, Deus, porque é da Tua voz que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Louvado seja Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Porque a corda do violão arrebentou. Tem algum outro violão aí? Tem? Pegar o violão em casa, irmão. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de pedir para você, enquanto o apóstolo vai correndo lá pegar o outro violão, você pudesse juntar de 3 em 3, estar orando um com os outros, amém? Vamos levantar aí uma grande intercessão. Isso é coisa do pastor Alessandro, porque isso nunca acontece, só quando ele está aqui. Aleluia! Oh Deus, nós exaltamos o teu nome, Senhor. E nessa hora, Senhor Deus, nós uma vez mais declaramos a nossa dependência ao Senhor. Declaramos, Senhor, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Senhor Deus, a cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, Pai. Que o Senhor venha por proporção. Abençoa cada um dos meus irmãos. Derrama, Pai, da tua graça, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a caminhada, Senhor. Que o Senhor venha fortalecê-los. Que o Senhor venha curá-los. Que o Senhor venha, Deus, trazer, ó Pai, algo novo sobre a vida, Deus, de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. A tua palavra diz, Deus, que os são carros de cavalo, Senhor, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar teu amor que nos Santo, Santo é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Queremos, Senhor, cada dia mais estar envolvido nesse amor. Esse amor, Deus, que nos constrange. Esse amor maravilhoso e poderoso que nos liberta. Flua, Senhor, neste lugar. Flua, Senhor, uma vez mais. Flua, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Deus. Aleluia. Aqui é assim, irmãos, a gente não troca de corda de violão, a gente troca o violão, amém? Eita, Jesus. Diz eu falar, tu cantava sobre mim.
uma benção. Som. Te deram um violão novo, mas desafinado, né, irmão? Isso é pegadinha do malandro. Graças a Deus. Deus é bom, queridos? Em todo tempo? Deus é bom, né? Irmãos, temos um casal precioso hoje aqui na nossa celebração, nossos filhos amados. Vem aqui, por favor. Vem junto aqui, amor. Vem aqui para orar por eles. Mais uma aí, irmão, pelo menos para redimir o violão desafinado aí. Graças a Deus. Irmãos, como é bom estarmos juntos, adorando ao Senhor. Eu sempre digo a vocês e falo isso com a Karine com um coração muito sincero, que quando nós não estamos aqui, estamos servindo ao Senhor em outro lugar, ministrando a palavra, nós ficamos felizes em servir ao Senhor e manifestar Cristo em outros lugares, mas o nosso coração fica sempre querendo voltar para casa, né? Sempre tá bom, então revê-los é muito bom, amém? Pastor Alessandro e pastora Ceia são pastores ali em São José dos Campos, são filhos preciosos, têm rompido muito no Senhor e têm um coração maior que eles. Às vezes tem umas intrigas da oposição aí, mas é muito carinho entre todos. Queridos, vamos orar? Você quer receber uma porção nova do Senhor sobre sua vida? Ele tem testemunhado para nós coisas lindas que o Senhor tem feito lá na igreja dele. E eu tinha dito a ele, cara, você pode compartilhar isso, impartir, transferir isso para nós. E eu creio, irmãos, que todos nós temos algo de Deus que podemos compartilhar com outros. Amém? Graças a Deus. Karine, você pode orar por eles então? Espírito Santo, obrigada, Pai bendito, pela vida do pastor Alessandro, da pastora Célia. Obrigada, Deus, pela presença deles aqui. Sei que é um propósito do Senhor em trazê-los aqui. E sei, ó Deus, que o Senhor falará através da vida deles, através da vida do pastor Alessandro, em nome de Jesus. Que a unção, ó Deus, que o Senhor tem dado na vida dele, ó Pai, possa ser repartida conosco nesse dia, em nome de Jesus. De modo, ó Deus, que possamos ser mais cheios do Senhor, possamos experimentar mais e mais do Senhor. Espírito Santo, guia em tudo aquilo que for falar, em tudo aquilo que for trazer, que haja uma convicção plena, que Ele, ó Deus, venha trazer a Tua palavra com ousadia e autoridade do reino, do Rei Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre. Amém. Tem um coro aí, irmão? Vai lá. Fica aí, irmão. O que você quiser, só para introduzir o nosso pedido aqui. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém, irmãos? Paz. Tudo bem com vocês? Eu desconfio que o Leandro fez isso aqui de propósito. Foi sabotagem. Eu tô achando que ele pegou uma serrinha, deixou no jeito a corda para não dar certo aqui. Amém? Queridos, estou feliz de estar aqui. Será que consegue apagar essa luz aqui, ó? Vou diminuir. Isso, só para mim poder enxergar. Amém, queridos? Mas eu posso ficar à vontade, posso descer aqui, ó? Não pode? Tá filmando o senhor. Ah, meu Deus. Me dá mais medo ainda. Senão você vai filmar o cotoquinho da cabeça. Que chique, né, irmãos? Queridos, eu estou feliz de estar aqui. E na verdade eu vinha fugindo para estar aqui ministrando, né? Porque o paizão prega demais, né? Pregar no lugar que ele prega exige muita, né, e muita responsabilidade, amém? Mas eu quero compartilhar alguma coisa com vocês, queridos, uma ideia
de algo que eu tenho sido ministrado, e eu acredito que não tenha nenhum segredo, né? Mas eu tenho aplicado isso na minha vida e tem sido assim maravilhoso, amém? Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 2. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2. E aí nós vamos meditar em alguns versículos aqui. E depois nós vamos ler outros textos também. Amém? Para a gente tentar, ou melhor, conseguir desenvolver algo precioso aqui. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós honramos o Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, se manifeste através da tua palavra. Que nós possamos ser edificados nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, com a palavra que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Eu me ponho nas tuas mãos. Peço ao Senhor que venha me ensinar, Deus. Que venha me instruir. Que venha ensinar a tua igreja. Que o Senhor venha trazer uma revelação para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho um tempo, cada tempo eu fico ouvindo um pregador. Não sei se você é assim, né? Mas cada tempo um pregador, né? Um pastor, eu acabo sendo ministrado por ele. Fico um tempo ouvindo, depois outro canto. Às vezes é o Luiz Hermínio, né? O Luciano Subirá. E tem uns dias que eu tenho ouvido o pastor Calitos, né? E ele tem uma frase, irmãos, que ele sempre fala, que tem ministrado muito no meu coração, que diz assim: não coloque um teto aonde Deus já deixou um céu aberto para você. Amém? E eu tenho pensado nisso, irmãos, de uma forma muito especial, né? Tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. E tem outra frase também, eu acho que é do Bill Johnson, que eu já vi nos livros, que diz assim que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Mas Deus, ele faz acepções de atitude, ou seja, ele vê a atitude de cada um. É certo que Deus, ele quer abençoar todos nós. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. A Bíblia fala disso, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Aleluia. Né? Eu não tenho dúvida de que Deus tem coisas grandes para fazer na vida de cada um de nós aqui nesse lugar. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz, né? Tem coisas tremendas, extraordinárias que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a grande diferença, irmãos, está em como nós nos comportamos diante daquilo que Ele tem prometido para a nossa vida. Porque toda promessa, ela está condicionada também a uma atitude, né? De nós reagirmos a isso, de nós procurarmos entrar neste lugar. E eu já vou ler já, tá, irmãos? E uma coisa interessante, irmãos, é que é a vontade de Deus Ele se revelar para nós cada dia mais. E a vontade de Deus é de nos introduzir em um lugar, né, em um nível, vamos dizer assim, em um lugar espiritual, em um lugar de grandes revelações para nossas vidas. Eu penso assim, irmãos, porque é a vontade de Deus conectar o céu com a terra com o céu. O próprio Pai Nosso fala disso, né? Quando você ora o Pai Nosso, ele diz: seja feito a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então entende, irmãos, que Deus, ele quer nos introduzir dentro deste lugar, né? Ele quer que a gente entre dentro deste lugar, né? Que a gente viva esse ambiente de revelação, esse ambiente, pode colocar aqui, de coisas sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que no Antigo Testamento tinha-se o véu, havia o tabernáculo, depois o templo, aonde tinha o lugar, o pátio, o lugar santo dos santos, e no lugar santíssimo, né, o lugar santo dos santos, só o sacerdote podia entrar lá para ministrar, isso uma vez por mês. Você conhece a palavra do Senhor, né?
E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, depois você lê lá, diz que o véu ele foi rasgado. E a partir do momento que ele foi rasgado, Cristo foi colocado no lugar do véu. E através de Cristo, irmãos, a gente pode entrar dentro deste ambiente. Amém? Que é onde Deus está. Amém? E não mais só um sacerdote. Porque todos nós agora, nós somos constituídos como uma nação de sacerdotes. Podemos entrar dentro desse lugar, podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Amém. E aí eu estava lendo esses tempos atrás, estava estudando 1 Coríntios, né? E eu acho interessante essa carta e Paulo tratando com essa igreja, porque essa igreja, irmãos, ela, se nós olhássemos pela ótica humana, vamos dizer, da forma que nós julgamos as coisas, nós poderíamos dizer que a igreja de Coríntios era uma igreja mais espiritual que tinha. Porque é uma igreja, irmãos, que ela é rica em dons. Se você ler o primeiro capítulo aqui, você vai ver que Paulo ele começa dando graça pela igreja, e ele diz assim: eu sou grato a Deus porque vocês não têm tido falta de nada. Vocês têm sido enriquecidos em tudo, nenhum dom falta para vocês. Mas o trágico, irmãos, é que essa igreja recebe tanto, e essa igreja é uma igreja totalmente carnal. E Paulo, quando escreve essa carta, ele está escrevendo para corrigir. Vai tirar foto, querido? Vai, deixa eu fazer uma pose. Senão você pode pegar uma pose feia. Tirou? Estou filmando. Amém, queridos? E ele escreve para corrigir os erros dela, os problemas que tinham dentro dela, né? E é interessante que ele começa, né, dizendo, e ele já aponta logo qual era o grande problema daquela igreja. E um dos problemas maiores daquela igreja, irmãos, e trágico, era a questão da divisão que tinha sobre elas. Paulo passa lá e ele prega a palavra e ensina, e quando ele sai, outros passam por lá. E depois fica lá uma divisão entre eles, né? Que se torna assim, partidos, vamos dizer assim, fã-clubes, para você entender melhor. Tinha um grupo de pessoas que dizia assim: eu sou de Paulo. Tinha outras que diziam assim: eu sou de Apolo. E tinha outras que diziam assim, né, ser de Pedro. E outros diziam assim: eu sou de Jesus, né? Isso era o mais trágico de todos, que era aqueles que diziam ser de Jesus, que é aqueles que tinham a aparência de ser espiritual, mas na verdade também se classificavam no mesmo lugar. E Paulo ele tá debatendo, irmãos, ele está, ou melhor, confrontando essa divisão que tinha entre eles, porque acabava se tornando uma divisão muito grande. Então se tornava grupos, né, fã-clube. Imagina aqui na igreja, eu, o Leandro, o Alex, né, e de repente nós tínhamos grupos de pessoas que se apoiavam em mim, tinha um grupo de pessoas que se apoiavam no Leandro, e tinha grupos de pessoas que se apoiavam no Alex. Então ficava essa divisão entre eles, cada um, né, se apoiando em alguém. Alguém falava: eu vou ficar com Pedro, né, porque Pedro ele é conservador, ele é mais duro, né, então eu quero ficar com ele. Outros já olhavam para Apolo e diziam assim, que era o grande problema da igreja de Corinto: ele fala bem, ele é eloquente, né? Ele sabe como ensinar, então eu quero ficar com ele. Outros diziam: não, eu quero ficar com Paulo, porque Paulo é que iniciou esse negócio aqui, foi Paulo que começou tudo, então eu quero estar do lado dele. E alguém que se dizia mais espiritual dizia: eu não quero ficar com Pedro, eu não quero ficar com Apolo, eu não quero ficar com Pedro, mas eu quero ficar com Jesus, né? Que parecia ser espiritual, irmão, mas na verdade era muito carnal. Eles só se vestiam de uma espiritualidade. E Paulo, quando começa a falar com essa igreja, irmãos, ele começa a debater essa divisão, e é interessante que Paulo, quando vai confrontar, ele quer chamar a atenção
daqueles que estavam vivendo em divisão para olhar para Cristo, para tirar o foco deles do homem e passar a olhar para aquele que realmente poderia, ministrar, ou aquele que poderia mover a vida deles, que era Cristo. Então ele começava a pregar e dizer: olha, eu fui ter com vocês, não com palavras de sabedoria humana, mas fui em poder de Deus, tirando todo o foco do homem, para que todos eles se concentrassem em quem? Em Cristo, para que pudesse olhar para Cristo, para não viver aquela divisão. E se você for ler o primeiro capítulo, você vai ver que tudo isso desenrola, nesse ponto que eu estou falando, deles tirarem o foco do homem e passar a olhar para Cristo. Quando chega no capítulo 2, irmãos, ele vai separar duas classes de pessoas. Ele vai separar uma classe de pessoas que é o espiritual e a classe de pessoas que são os naturais, aqueles que não vivem o espiritual. E ele começa a falar, irmãos, de uma ação que só é promovida pelo Espírito Santo de Deus. Porque qual é a intenção de Paulo? É tirar o foco de toda a igreja no homem e mostrar que o foco, o centro de tudo, em quem eles tinham que estar focado, era exclusivamente em Cristo. Que só Cristo, irmãos, é que tinha o poder, através do Espírito Santo, de transformar a vida deles. Amém? Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém! Eu dei toda essa introdução, irmão, para você entender. Mas no capítulo 2, eu quero que você me acompanhe. Olha aí comigo. Diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para não lhe proclamar o mistério de Deus. Pois decidi, olha o que Paulo está dizendo, ele decidiu, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza de temor, e com muito tremor, que estive com vocês. Minha mensagem, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistia em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Percebe que ele está dizendo: olha, eu não fui ter com vocês com palavras de sabedoria humana. Ele está querendo tirar o foco do homem, da igreja, de estar alicerçado no homem. Paulo, quando diz: eu não fui ter com vocês com palavras de sabedoria humana, não que ele não tinha essa sabedoria, mas naquele momento ele achava-se desnecessário usar uma sabedoria humana, até porque esse povo que ele estava pregando era um povo ainda imaturo, que estava agindo pela carne, olhando para um, olhando para outro, criando grupos, dividindo a igreja. Então ele diz: não há necessidade de eu ir ter com vocês com palavras de sabedoria humana. Mas ele então decide o quê? Ir pelo poder de Deus. Aí diz assim, versículo 6: entretanto, falando de sabedoria entre o que já tem maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistérios que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio da era, para a nossa glória. E nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum se ouviu, nem mente imaginou que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Segura aqui um pouquinho, irmãos. Paulo diz assim, eu não fui ter com vocês palavras de sabedoria. Ele resolve ir, irmãos, no poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E ele fala de uma manifestação de algo que estava oculto, que seria então manifestado. E ele fala de algo, irmãos, que já estava oculto, a qual Deus preordenou antes dos princípios das eras, ou seja, aquilo que já estava determinado. E ele está dizendo de quem? Quando ele fala de algo que estava oculto, e que ele fala que os poderosos daquela época não puderam enxergar, não puderam conhecer. Ele está falando de quem? De Cristo. Porque ele diz: se tivesse conhecido, não teriam matado, não teriam crucificado. Então ele está dizendo: olha,
vocês não puderam ver porque havia uma venda nos seus olhos. Havia um véu que cegava vocês, a ponto de vocês não compreenderem aquilo que estava oculto. O que é que estava oculto? Aquilo que era já dito pelos profetas, aquilo que diziam no Antigo Testamento. Vocês não conseguiram enxergar. Por quê? Porque havia um véu sobre vocês e vocês não conseguiram ver que aquilo ou daquele que Deus falava, né, através do Antigo Testamento, ele já se manifestava no meio de vocês. Que era quem? Que era Cristo. E ele diz: aquilo que os olhos não viu, ouvido não se ouviu, e jamais entrou no coração de um homem. Eu já preguei, irmãos, já vivi isso há tempos atrás, que eu achava que isso era o céu. E já vi pessoas pregando e dizendo: olha, coisas que os olhos nunca viram, coisas que o ouvido nunca se ouviu, jamais entrou no coração de um homem. É o que Deus tem para revelar para aqueles que Ele amam. Já vi pessoas também dizer que isso fala de conquista, de vitórias, de você viver coisas, né, talvez da prosperidade, outras conquistas que você precisa. Mas, irmão, se a gente olhar aqui, o que está se referindo aqui é o que está anterior, que fala do mistério que estava oculto. Era o que? O próprio Cristo, que aqueles homens não enxergaram, porque havia um véu sobre eles. E eles não conseguiram ver. Mas olha o que diz, irmãos, o versículo 10, que eu amo o versículo 10, que diz: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Repare que não é coisas que ainda vão ser reveladas, não são coisas que ainda serão mostradas. Ele está dizendo que são coisas que já foram trazidas. Ou seja, irmãos, eu li em uma tradução que mexeu muito comigo, que diz assim, que resolveu o Espírito Santo trazer ou nos levar de uma posição de raso para nos levar para algo mais profundo. Ou seja, o Espírito Santo não se conformou em nos deixar em um lugar raso, mas Ele quer nos trazer para uma profundidade daquilo que é Deus sobre a nossa vida, de trazer revelações para nós, de trazer coisas, irmãos, que ao homem carnal está oculto, que ao homem natural ele não consegue enxergar. Como aqueles homens, ou quem sabe a igreja, que estava se dividindo, né? Aquele é quem eu confio, aquele é quem eu vou andar, aquele é quem pode me dar, e olhando um para o outro. E Paulo está preocupado dizendo: olha, vocês não têm que olhar para Apolo, vocês não têm que olhar para Paulo, vocês não têm que olhar para Pedro, vocês têm que olhar para Cristo, porque é Cristo, é todas as coisas, é em Cristo que vocês alcancem a salvação. Ou seja, mantenha o foco em Cristo, concentre-se em Cristo. E Ele está dizendo: eu não fui ter com vocês com palavra de sabedoria, para quê? Para que a fé de vocês não ficasse firmada em mim. Amém. Porque eu não quero que vocês se firmem em mim, eu quero que vocês se firmem em Cristo. Querido, quem sustenta a nossa fé é Cristo, quem sustenta a nossa vida é Cristo, quem nos leva à revelação é Cristo, quem mantém a tua vida é Cristo, quem cuida de você é Cristo. Aleluia! Cristo é o alvo da nossa vida. Diga: Cristo é o alvo da minha vida. E aqui diz que o Espírito resolveu, irmãos, nos revelar. Então, tudo que eu preciso saber de Deus, quem é que pode me dizer? O Espírito. E quando o homem é carnal, consegue entender o que vem do Espírito? Não consegue. É por isso, irmãos, que algumas coisas são limitadas. Você pega, para conversar com uma pessoa que ela não é espiritual, você até vai ensinar ela um tempo, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Por quê? Porque se trata de coisas espirituais. E para a pessoa entender, ela tem que entrar no nível espiritual. E chega um momento que eu não consigo fazer mais nada. E quem consegue fazer é só o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele pode revelar, só Ele pode levar essa pessoa a esse conhecimento. Então a situação que tinha aqui, irmãos, é que aquelas pessoas, além daqueles que crucificaram a Cristo, é porque tinha uma venda nos olhos deles. Eu quero crer que nessa noite Deus vai tirar todas as vendas dos nossos olhos, querido. Nós vamos passar a enxergar aquilo que Deus quer que nós enxergamos. Quem está comigo, diga amém. Versículo 11: Pois quem conhece o pensamento do homem,
a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio um negócio disso aqui, eu fico muito empolgado, paizão. Porque, olha o que ele diz. Assim como o Espírito do homem pode conhecer um homem, só o Espírito de Deus pode conhecer o pensamento de Deus. Só Ele pode trazer o que está oculto. Só Ele pode trazer o que está escondido em Deus para a nossa vida. Quem? O Espírito de Deus que foi dado a nós. O Espírito de Deus que está sobre a tua vida. O Espírito de Deus que está sobre a igreja. Quem está entendendo, diga amém, queridos. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que nos tem dado gratuitamente. Irmãos, quando você fala de coisas gratuitamente, você já percebeu que tem pessoas que não conseguem entender isso, não conseguem aceitar? Porque o homem por si só, ele quer conquistar algo por mérito. Não é verdade? Quando você fala de algo que é de graça, ele não consegue aceitar. Porque ele quer merecer aqui. Ele quer fazer alguma coisa. E aqui está dizendo justamente isso, irmãos. A pessoa não entende a salvação gratuita. Por quê? Porque ela não tem uma revelação de Cristo. Ela não tem uma revelação do Espírito. Ela é uma pessoa ainda natural. Ela não foi introduzida nesse lugar espiritual para ela compreender que a salvação é de graça. Que a salvação não vem por obras que nós fazemos. É tudo gratuitamente. Eu só tenho que usufruir daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E quem me revela isso? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem me faz entender isso? O Espírito Santo de Deus. Então Deus está separando, irmãos. Paulo está separando quem é natural daquele que é espiritual. Entender as coisas de Deus, irmãos, é só o homem espiritual que ele vai entender. Só o homem espiritual consegue entender. Versículo 13. Dela também falamos, não com palavra ensinada pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito e interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois ela é loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Levanta a mão e diga comigo: Senhor, eu preciso transformar a minha mente, para que a minha mente seja uma mente de Cristo. Nós precisamos, queridos, ter a mente de Cristo, ter a transformação, porque aqui diz, só uma pessoa que tem a mente de Cristo, só uma pessoa que é introduzida nesse ambiente é que consegue compreender as coisas que Deus está fazendo, querido. Porque muitas vezes nós julgamos as coisas pelos olhos carnais, e às vezes nós olhamos e dizemos, Deus não está fazendo, as coisas não estão acontecendo, mas no mundo espiritual, querido, Deus está trabalhando em prol da tua vida, em prol da tua casa. Coisas grandes estão acontecendo no mundo espiritual. Agora preste atenção, irmãos. O Espírito tem coisas para revelar para nós, mas só é possível quando eu tomo uma posição de se deixar ser introduzido neste lugar. Porque eu posso escolher, irmãos, viver de forma natural e não provar nada do que Deus tem na minha vida. Eu posso resolver, irmãos, não deixar que a minha vida seja introduzida neste lugar e eu não experimentar nada daquilo que Deus tem para a minha vida. É por isso que em Romanos capítulo 12 ele fala que nós temos que entrar num lugar para que a nossa mente seja transformada. Quando nós apresentamos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí há uma transformação de mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então só é possível
quando eu deixo que a minha mente seja transformada. Enquanto eu não deixo a minha mente ser transformada, enquanto eu não permito que Deus me introduza nesse lugar, eu passo ainda a ter uma mente carnal, eu não compreendo o que Deus está fazendo. Mas é possível entender. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na nossa vida para nos fazer compreender tudo aquilo que Deus tem a nosso respeito. Amém, queridos? Quem entende disso, diga amém, queridos. Amém. Agora eu quero que você abra comigo lá em Ezequiel capítulo 47. Quem achou, diga amém. 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 Queridos, amor, pega aqui para mim essa capa. Se tiver unção, você pode ficar com ela. Ezequiel 47. Agora ele tirou a camisa. Agora, meu Deus. Agora vai começar. Diz assim, ó: um homem levou-me de volta à entrada do templo. Isso aqui, irmãos, o profeta está falando de uma experiência que ele tem com Deus. Amém? Foi uma visão. Ele diz: um homem me levou à entrada do templo. Nessa visão, irmãos, nesses capítulos, você vai ver que ele está tendo uma visão da Nova Jerusalém, da reconstrução do templo. E aqui ele diz: um homem me levou de volta à entrada do templo. Eu vi águas que saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado do leste com uma linha de medir na mão enquanto ia. Mediu 500 metros. Amém? Segura aqui um pouquinho, irmãos. Eu acho bacana, irmãos, esse texto, porque eu penso comigo, irmãos, tá? Que aquela passagem de João 7, né? Quando Jesus fala, aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? E aquele que beber rios de água viva fluirão do seu interior. Eu tenho por mim, irmãos, tá? Que ele está pensando justamente nessa passagem. Eu tenho por mim que ele está falando justamente do que Ezequiel viveu aqui, essa experiência que ele viveu. E aqui diz, irmãos, que um anjo do Senhor pega o profeta e leva ele até a entrada do templo. E ele vê águas que saem debaixo das soleiras, né? Sai do altar e vai tomando uma direção, vai saindo para fora, passa debaixo dos umbrais da porta. Algumas Bíblias vão falar disso, né? E ele é levado para fora. E quando ele sai para fora com esse anjo pega um cordel de medir. E a Bíblia diz que mede, né, uma espécie de treino, mede 500 metros e faz ele passar. Quando ele passa, irmãos, pela primeira vez, são águas que dão no tornozelo. Irmãos, quando fala dessa água saindo, irmãos, fala de um fluir do Espírito. Por isso que eu acredito de verdade que tem tudo a ver com aquilo que Jesus está falando, que é o mover do Espírito, um derramamento do Espírito para esse tempo. A mesma coisa que eu falei no Novo Testamento, a questão de Deus nos introduzir neste lugar de revelação. E aqui ele está dizendo que ele mede 1000 e manda que ele passe. E ele passa e são águas que estão no tornozelo. Irmãos, tem um lugar que Deus quer me levar. Tem um lugar que Deus quer me introduzir, como eu estou falando. Mas Ele não vai me pegar e me jogar dentro desse lugar. Há uma condição de eu andar em parceria com Ele, para mim viver o que Ele tem para a minha vida. Para mim poder usufruir, né, daquilo que Ele tem para a minha vida. Então o anjo pega e mede e diz para ele: passa. A atitude dele, irmãos, é que vai fazer ele viver aquilo. Se ele não entra naquela água para passar, ele não vai viver. Então ele tem que tomar a atitude de sair do lugar que ele está para passar por dentro daquela água. Irmãos, como eu disse, eu creio de verdade, tem muitas pessoas que Deus quer fazer coisas grandes, mas o anjo tem medido, irmãos, tem muito dele passar, e ele tem estado de braços cruzados. Ele não tem entrado naquilo que Deus tem para ele. Queridos, há um lugar que Deus quer te colocar, há um lugar que Deus quer se revelar mais para a tua vida. Amém. Ele entra naquele lugar, irmãos. O anjo mede mais 1500 metros, manda ele passar. É águas, irmãos, que dão até os seus joelhos. Depois mais, você lembra disso? São 4 etapas. Até o último, irmãos, aonde ele não pode mais andar, ele tem que passar a nado. Irmãos, de verdade,
Eu acredito que para nós, a igreja do Senhor, para mim e para você, é o lugar onde Deus quer que nós estejamos, irmãos. Não no lugar onde a gente ainda pode andar. Porque quando a água está no meu tornozelo, eu ainda tenho um comando das coisas, irmãos. Eu ainda sei, né, que eu tenho um comando. Então eu decido para onde eu vou. E algumas vezes eu tomo umas atitudes que não é para tomar. E até quando está no joelho, ainda eu consigo. E águas que dão no lombo. Mas quando, irmãos, é águas que eu não posso mais andar, esse é o lugar que eu tenho que estar. Porque é um lugar, irmãos, onde eu não governo mais a minha vida. Aonde o Espírito Santo de Deus, ele governa a minha vida. Aonde o Espírito Santo passa a me levar. E o versículo que nós vemos no Novo Testamento, irmãos, é mais ou menos isso. É ele trazendo para nós coisas, ele deixando assim: olha, eu não quero que vocês fiquem em lugar raso. O Espírito Santo vem na nossa vida para quê? Para nos levar para um lugar mais profundo, irmãos. Porque antes do Espírito era lugar raso. Antes do Espírito Santo, as pessoas viviam o lugar raso de Deus, experimentavam poucos de Deus, nem todos eram cheios do Espírito, não tinha revelação que hoje, irmãos, nós podemos ter, que hoje a gente pode usufruir. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele vem na nossa vida para quê? Para tirar você de um lugar raso e para introduzir você no lugar profundo. E esse lugar profundo, irmãos, é um lugar totalmente de total dependência de Deus, aonde você é capaz de se entregar e deixar que Ele move a sua vida. Eu não sei, irmãos, se todos aqui sabem nadar. Quem sabe nadar aqui, levanta a mão assim, irmãos. Quem já brincou de pega-pega dentro da água, assim, em praia? Já brincou de vôlei, né, de jogar bola? Irmãos, é fácil correr dentro da água? É muito difícil, irmãos, né? É muito difícil. Tem gente, irmãos, que está sofrendo na igreja. Tem gente que está sofrendo na presença de Deus. Sabe por quê? Está difícil mesmo. Porque está caminhando sobre as águas. Então o peso das águas, a dificuldade de andar, e às vezes é complicado. Sabe por quê, irmão? Porque é águas que ainda estão no tornozelos, é água ainda que dá no joelho, talvez no lombo. Então você vai andar, fica pesado. Agora quem sabe nadar, irmãos, sabe o segredo. A minha esposa já tentou nadar várias vezes, já ensinei para ela, amor, tem um segredo. E qual é o segredo de aprender de nadar? Não é ficar batendo, irmão, porque se você ficar se batendo, você cansa, é ou não é? Você quase morre. Então quando eu vou com ela, eu falo assim, amor, relaxa, solta, solta. Então você vai boiar primeiro, aí depois você joga um braço e bate o pé. Porque fica feio, né? Ela quando tá nadando parece que ela tá morrendo afogada, irmão. Dá vontade de salvar. Aquele negócio. Né? E não é, nadar é bonito, né? Não é? É ou não é? Você vê o cara nadando, ele joga. Irmãos, a vida no Espírito é a mesma coisa, gente. A vida no Espírito é a mesma coisa. Você tenta, irmãos, andar, e a água que dá aqui, e aí fica pesado. E o Espírito Santo, irmãos, quer que você se solte, que você boie, e que você deixe que Ele comece a conduzir a tua vida. Há um lugar, irmãos, que Deus quer te introduzir, que dá um lugar de revelação para a minha vida. Preste atenção, esses caras, irmãos, olha, o capítulo do 2 de 1 Coríntios que nós lemos, Paulo só estava preparando aquele povo, porque no capítulo 3 ele ia detonar. No capítulo 3 ele vai entrar e dizer, olha, eu queria muito ter uma conversa séria com vocês, mas vocês são imaturos. Vocês ainda não podem comer coisas pesadas. Vocês não estão ainda preparados para receber aquilo que Deus tem para vocês. Então eu tratei vocês como crianças ainda. Queridos, Deus quer que você cresça, querido. Porque Deus tem coisas grandes para revelar sobre a sua vida. Deus tem coisas grandes para revelar sobre a minha vida, querido. E isso depende de mim. Isso depende de mim, isso depende de você. Do que eu estou fazendo para crescer. Quais são as minhas atitudes, né? O que eu estou fazendo? Porque o profeta podia dizer, não, eu não vou. Estava ali para ele, foi medido, foi colocado na frente dele. E quem decidiu entrar? Foi só ele. Queridos, eu quero concluir aqui. Quando chegou, irmãos, ele atravessou. A coisa mais bacana é que depois o anjo leva ele na margem do rio. Aquelas águas, ela ia ser derramada no Mar Morto. E depois o anjo pega ele e coloca ele na margem. Quando ele sai na margem, ele passa a ver o que não tinha. Dentro do mar, ele passa a ver o que não tinha. Tinha vidas no mar,
aonde era morto. A vegetação, irmãos, que não tinha, quando ele é levado para a margem, ele vê a vegetação. A vida no Espírito, irmãos, quando nós vivemos uma vida espiritual, uma vida no Espírito, a gente não precisa fazer força, querido. A gente não precisa se matar. A gente não precisa se mover. A gente só precisa descansar, porque é um Deus que opera a favor da nossa vida. Ele entrou no rio, irmãos, deixou que o rio conduzisse. E depois que ele foi levado para a margem, ele teve a surpresa de ver as coisas acontecendo naquele lugar. Quando eu entendo, irmãos, que eu preciso me entregar no rio, eu vou entender que na margem Deus já está trabalhando a favor da minha vida. Coisas que não estavam acontecendo vão passar a acontecer. Mudanças significativas vão acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque não somos nós que vamos fazer. O que Deus quer de nós, simplesmente que a gente desfrute da presença dEle, que a gente viva uma vida no Espírito. Porque quem vai fazer é Ele. Quem vai fazer é Ele que vai realizar na nossa vida. Então, queridos, viva uma vida no Espírito. Diga comigo: o céus está aberto para a minha vida. E eu não vou colocar um teto nesse céu. Se coloca em pé, eu vou orar por você. Meu Deus. Sai dessa agora, ó. Amém, queridos? Posso orar por você aqui na frente, queridos? Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Vou abençoar a tua vida. Irmãos, eu fico muito nervoso pregando aqui. Você não faz ideia, irmãos. Eu não prego tão nervoso assim, mas eu fico tão nervoso pregar perto do Pai. Eu tenho que melhorar isso aí. Amém? Feche teus olhos, querido. Diga assim comigo: Senhor, eu preciso entender que o Senhor quer me mover no Espírito. Diga: eu preciso entender que a minha vida, ela tem que se mover através do Espírito. Diga: eu só vou conhecer, eu só vou saber o que o Senhor tem para mim quando eu me mover no Espírito. Diga: ninguém pode me ensinar sobre o Senhor a não ser o teu Espírito. Diga: então hoje eu vou me entregar para que eu possa sair do lugar raso para entrar no lugar profundo. Diga: eu quero viver as coisas extraordinárias que o Senhor tem para minha vida. Queridos, coisas que os olhos não viram e o ouvido não se ouviu, jamais entrou no coração de um homem, é o que Deus tem preparado para nós. E como eu falei, irmãos, são coisas espirituais. É Deus te levar numa dimensão, é Deus te colocar num nível, num ambiente. A tua maneira, a tua forma de enxergá-la se torna diferente. Porque o homem espiritual, irmãos, ele enxerga como um homem natural. Coisas que os olhos não viram. O homem espiritual vai ouvir coisas, irmãos, que o natural não vai ouvir. Coisas que o ouvido não se ouviu. O homem natural, irmão, não vai receber o que o espiritual recebe. Coisas que jamais chegaram no coração de um homem. É o que Deus tem preparado. A tua visão, querido, quando você está nesse ambiente espiritual, quando eu estou, é diferente. A minha forma de enxergar, a minha forma de ouvir, a minha forma de sentir, ela se torna diferente. Quando eu entro nesse ambiente, feche teus olhos, Pai. Nós queremos aprender contigo, Pai. Nós queremos viver, Senhor meu Deus, esse ambiente na nossa vida. Nós queremos desfrutar, Pai, desses segredos que o Senhor tem para nossas vidas. Segredos que só o Teu Espírito pode revelar para nós, Senhor. Segredos que só o Senhor pode trazer para nossas vidas. A gente não sabe de nada, Pai. Nós precisamos que o Senhor tire o véu dos nossos olhos. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as coisas que o Senhor tem para nós. Que a nossa visão seja ampliada, ó Pai. Que nossos ouvidos, Senhor, venham escutar somente a Tua voz, a voz do Teu Espírito para nossas vidas. Que o nosso coração, Senhor, seja ministrado pelo Senhor. Que chegue coisas, Senhor meu Deus, que somente são provenientes de Ti, meu Pai, dentro do nosso coração, ó Pai.
Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que libere isso sobre a nossa vida, que libere isso sobre essa igreja nessa noite, ó Pai, que nos conduza, ó Deus, ao caminho que o Senhor tem para nossas vidas, que nos conduza, ó Pai, a viver o melhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vontade de parar, né? Vai ter uma nota que me perdi totalmente aqui. Fala assim, meu Deus! Meu Deus, 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 Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Me empolguei, irmão. Graças a Deus. Queridos, vocês voltaram para o lugar de vocês, mas vamos terminar orando junto aqui? Olha, vamos ter um momento de semearmos aqui no altar. Não sei se o pastor Alon vai falar da festa caipira, alguma coisa. Tem alguma instrução para hoje ou não? Então vem aqui, fala primeiro, irmão. Depois a gente vai terminar orando aqui. E tem algo que ficou da pregação do vaso aí que eu... Amém. Os irmãos cheios do Espírito Santo de Deus vão vender muitos convites. Irmãos, eu só quero lembrar, tanto os líderes aqui, quanto os irmãos, para nós nos animarmos e colocarmos como algo muito importante isso, essa festa. Toda festa, ela é legal se bombar, não é verdade? Então por que a gente tenta sempre falar muito, incentivar o pessoal? Porque se for uma festa que não bombou, não vai ser a festa, vai ser uma festinha. Mas a gente quer fazer um negócio muito top mesmo. Então incentive os seus amigos sobre vender convite, participar, vai ser muito legal. Mas que não seja vender o convite. O propósito não é esse, amém, irmãos? O propósito é, de fato, nós temos um evento muito legal. Deus falou algo sobre esse evento, Deus tem dado essa impressão sobre esse evento.
de que essa festa, ela não vai ser uma festa. Deus vai fazer coisas grandes nessa festa, como alcançar pessoas. Então, se Deus tem colocado isso no nosso coração, irmãos, essa festa é muito importante, mais do que a gente achava que era. Amém? Então é só isso. Deus abençoe. Queridos, como é maravilhoso receber a palavra do Senhor, verdade ou não? A palavra com o Espírito de Deus. Amém? Obrigado, querido, demais mesmo. Ficou algo latejando ali quando eu estava ouvindo. A água foi medida no tornozelo, no joelho e no lombo. E a ideia é muito simples, né? Você tem o controle. Agora, olha só, vê se isso faz sentido. Pega no seu espírito. Não quer dizer que quem tem água no tornozelo não está tendo experiência com o Espírito. Ele está no rio. Não quer dizer que aquele que está com a água no joelho não está tendo experiência com o Espírito. E aquele que está com a água na cintura não está tendo. Então, a ideia é a seguinte: você que não mergulhou, você não está tendo. Não, às vezes você está tendo. Mas Deus quer te levar a águas mais profundas. E daí, eu quero pegar isso que ele falou e dizer o seguinte: eu acho, eu estou imaginando, eu acho que a correnteza desse rio é tão violenta que você não consegue nadar, não. Eu acho que você afoga mesmo. Eu acho que é essa a proposta. Eu acho que entrar nas águas profundas é morrer. Acho que entrar na água profunda é perder o controle e perder a vida, pois quem perder a vida achará. E daí que é o ponto que eu vou falar. Como é que eu sei se eu estou com a água no tornozelo, no joelho ou na cintura? Se eu ainda tenho controle, ele ainda não está controlando. Se eu tenho uma atitude que, se der errado, eu posso voltar atrás, então eu ainda não estou nessa água. Eu só sei que eu estou nessa água a hora que ele fala assim: Pedro, sai do barco e vem. Senhor, quero ir. Vem. Se Deus não agir, eu já lá, entendeu? Não. Eu só sei quando eu me movo num sentido em que, se aquilo que Deus pediu não der certo, lascou. Então, eu acho que isso é uma feridora. Eu quero que seja para mim também. Entendeu? E daí, a pregação já disse tudo. Eu fiquei pensando lá comigo: Senhor, mas como é que eu sei que nível eu estou? Eu disse: quando você não tiver mais o controle, sou eu que estou controlando. Amém? Amém? Nesse espírito, queridos, nós podemos semear no altar. Pega a sua oferta. Depois nós vamos terminar cantando, celebrando e mergulhando, e de preferência morrendo. Arabachandere kalai, aralai shere kandalai. Obrigado, Senhor. Vem aqui, Cris. Pode trazer sua oferta já. Nós vamos terminar cantando, celebrando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem aqui, querido. Começa a agradecer ao Senhor por um novo nível. Um nível mais profundo. Você pode erguer suas mãos e agradecer. Senhor, eu estou disponível. Diga: Senhor, eu estou disponível para o Senhor me levar. Senhor, estou disponível para o Senhor me levar ao nível mais profundo. Ao nível mais profundo, Senhor. Quero abrir mão do controle. Quero abrir mão daquilo que eu entendo que é o melhor e colocar diante do Senhor. Senhor, eu não quero
meu filho. É o Espírito Santo falando, irmãos, isso eu sinto. Diga, Senhor, não quero mais controlar o meu filho. Eu sinto o Espírito Santo me dizendo aqui que algumas pessoas estão dizendo, Senhor, eu tenho medo. Você não está dizendo, mas você tem medo. Oh, meu Deus. Ele é seu pai, querido. Ele não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, em outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. E do outro lado o povo começa a dizer: me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo, Espírito de Deus. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, me batizar com fogo. Você pode expressar o seu amor nessa canção. Vem, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito. Batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, vem, Espírito de batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com me batiza com fogo, Espírito de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Querido, se você puder ouvir a minha voz enquanto está orando, eu queria orar e repreender dois sentimentos que o Espírito Santo me mostrou.
dois sentimentos que impedem, que nos impedem de ir a níveis mais profundos do Espírito Santo. O Senhor me falou de culpa pelo pecado, culpa pelo erro, e da pessoa sentir assim, isso, sabe, eu não sou digno. Irmãos, ninguém é digno. Mas escuta só, Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados. Não há nenhuma acusação mais de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é um pensamento mentiroso. E o segundo pensamento que o Senhor me disse aqui é dizer assim: eu sou pequeno. Eu sou muito pequeno, assim, eu não mereço porque eu fiz alguma coisa errada, e o outro assim, eu não sou ninguém. Irmãos, humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Você é filho, e não é um filho qualquer, é um filho muito amado. Vamos orar, queridos. Eu quero repreender isso. Esse pensamento, eu creio que ele é uma barreira. Espírito Santo, nós te amamos e te agradecemos pelo teu mover, pelo teu chamado a mergulharmos, a nos envolvermos, mais do que nos envolvermos, nos comprometemos, a nos doarmos, a ir nesse caminho e não voltar jamais. Obrigado, Senhor, por esse chamado. Obrigado por nos levar a um nível maior de entendimento, de maturidade, de relacionamento com o Senhor. Muito obrigado pela palavra, porque o Senhor é demais. Nós amamos o Senhor. E obrigado, Senhor, por essa palavra revelada. Senhor, nós declaramos a palavra que foi lida aqui. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Nós somos o que o Senhor diz. Senhor, então, em nome de Jesus, em fé, nós aqui repreendemos esse pensamento maldito de culpa e deixamos na cruz do Calvário, aos pés da cruz, toda culpa, toda acusação de Satanás. Toda acusação de Satanás nós levamos para a cruz e recebemos o perdão, recebemos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, esse pensamento que não condiz com a Tua palavra, que me faz pensar que eu não sou nada e nem ninguém. Sim, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, mas com o Senhor nós todos estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor para manifestar Cristo.
Senhor, nós estamos facinho hoje, Senhor. Estamos facinho. Nós queremos ir, Senhor, sim. Onde os nossos pés não podem tocar no chão. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, teus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Obrigado, Senhor. Irmãos, nesse momento que eu estava tocando, eu vi algumas coisas aqui no meu espírito. E quero só terminar compartilhando uma delas. Eu vi os anjos do Senhor pegando nas mãos e conduzindo pessoas. Eu creio que isso está falando de experiências com o Espírito. Obrigado, Senhor. O que dizer? O Senhor é demais. Nós amamos o Senhor. Toda a nossa gratidão, nosso favor. De bem dizermos acima de todas as coisas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre.